Gente, boa noite. Posso falar, Cristiano? Pode iniciar, já está gravando. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. O nosso abraço fraterno. Sintam-se abraçadas afetuosamente, com saudade, com carinho, e que devagarinho nós vamos vencer esse período tão difícil, mas que nos fortalece ao mesmo tempo e nos faz refletir sobre a nossa vida. Então, vamos pedir a Jesus que esteja conosco durante todo esse trabalho e que os mentores amigos que aqui participam possam nos ajudar na nossa tarefa. Pode colocar, Cristiano. A prece de Cerinto. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral, e isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quanto se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende a mão sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprovidos aos insanos torvelinhos do mal. Obrigada, Senhor, que assim seja. Hoje nós vamos falar no capítulo 7 sobre a mediunidade, a influência espiritual. A influência espiritual. Os espíritos podem ver tudo o que fazeis, pois que constantemente vos rodeia. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular.
Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Então, vamos começar sobre a influência espiritual. Todo homem é uma condição orgânica que todo homem tem a mediunidade. Então, não é privilégio deste ou daquele. A pessoa é médium quando essa influência espiritual se torna mais ostensiva, né? E aqui fala que eles podem ver tudo, sim, porque o tempo inteiro de nossas vidas, nós estamos em intercâmbio com os desencarnados. Então, nós emitimos energias para atraí-los ou repeli-los. E muitas vezes, de acordo com o que pensamos, esses espíritos nos induzem a fazer coisa que nós não queríamos fazer. Muito bem. Aqui fala que os espíritos exercem influências em nossa vida que muitas vezes ainda não sabemos explicar ou as explicações ainda estão incompletas, né? E que esses espíritos, quando a pessoa tem a mediunidade bem caracterizada, ela trabalha com a influência espiritual ou para o mal ou para o bem. Muitas vezes, o que a gente percebe? Os objetivos da mediunidade, quais são eles? O primeiro é esclarecimento, instrução e orientação aos homens, para que os homens conheçam a psicocosmo. Desculpa, gente. O psicocosmo. Então, o que é isto? É nós conhecermos, através da mediunidade, os espíritos e a sua influência na nossa vida. E através deles é que eles fazem com que nós possamos nos esclarecer melhor e adiantar a nossa vida espiritual e a nossa vida material. O segundo item é socorro aos espíritos em sofrimento. Uma dos objetivos da mediunidade. Por que socorro aos espíritos em sofrimento? Por quê? Porque a maioria das pessoas, ao desencarnarem, tem a impressão que o desencarne, a pessoa morre e ali ela espera o dia do juízo final. E ali, ela em sofrimento, a mediunidade faz o intercâmbio e esse intercâmbio permite que esse espírito possa dispersar. E o outro item é contribuir para o aprimoramento moral do homem, do médium e do mundo. Por quê? Porque não adianta nós sermos médios se nós não tivermos dentro da doutrina e da mediunidade um compromisso moral e nós modificarmos a nós mesmos. Por quê? Se eu compareço a um trabalho espiritual e faço o trabalho ali e eu saio e vou fazer coisas mundanas, eu, então, estou em desacordo. Porque a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Ela não te proíbe cortar cabelo, ir nos lugares. Ela espera como você se comporta.
como você atua, como você pensa nesse mundo em que você vive. Como é que você desenvolve a sua atuação com as pessoas que te rodeiam? Não é? Então, se você vai num lugar, e neste lugar, você trabalha num escritório, é um exemplo hipotético, e lá a pessoa quer brigar com o marido, quer separar do marido, e um lado fica, separa mesmo, que esses homens não prestam, o outro fala, não, fulana, calma, não é assim, deixa a raiva passar, deixa o nervoso passar, pensa, pesa as coisas que ele fez, que são boas, e pesa aquilo que está te atrapalhando, e tem um diálogo. Onde vai haver influência espiritual maléfica e benéfica aí? É naqueles que estão mandando ela separar, ou é naquela que está pedindo para ela ponderar? Porque nós não podemos também entrar na vida de ninguém, mas nós podemos trabalhar com a prudência, a paciência, a fraternidade, né? Então, eles colocam aqui que muitas vezes nós temos a impressão que tem alguém falando, e a gente escuta, não precisa ser pelo ouvido, parece que é a volta do nosso corpo, da nossa cabeça. E o que eles falam, Allan Kardec? O primeiro pensamento que você tem é seu. É seu. Se começar, você tem aquele pensamento, eu vou rezar agora. Daí 2 segundos, o outro pensamento chega e fala, por que você vai rezar agora? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, o que você vai perceber? Que existe a influência espiritual já na sua cabeça. E essa influência, ela pode ser oculta ou ostensiva. Quando ela é ostensiva, é através da psicofonia, é através da psicografia, é através da pintura. Mas se ela é oculta, o que é? Aqueles espíritos escutam o que você está pensando e ali eles começam a colocar em sua cabeça aquilo que te faz mudar. Porque um espírito, para ele nos perseguir, a não ser que seja um espírito obsessor, que já nos conhece de outras encarnações e que procura, mesmo sabendo que nós mudamos o rosto, estamos com outra aparência, eles nos acham. Por quê? Porque ainda nós temos um fio mental com ele. Mas eu falo esses outros espíritos que nos seguem. Esses espíritos que nos seguem, eles primeiro nos observam. Então, como nós pensamos? Eu sou egoísta? Eu sou bom? Eu sou paciente? Como são os meus pensamentos? É de raiva, é de inveja, é de maledicência, é de amor, é de compreensão. Então, eles observam em você o que mais te afeta. A mágoa, o ódio. E ali, nesse ponto, que eles fazem a influência dentro da sua casa. Quando você está comendo, é o horário que eles mais adoram, porque eles também inalam o cheiro da comida, e ali eles se alimentam do que você está alimentando, as palavras que fala, as brincadeiras, as piadas chulas, tudo isso atrai esse tipo de entidade. Mas se é um horário de almoço, onde existe a educação, onde existe o respeito, esses espíritos se afastam, falam, não, eu não quero saber disso aí, não, isso aí é como se diz, é rezador, né? E aí, eles fazem essa influência
para nos afetar. Pode passar, Cristiano. Tá. A influência espiritual. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Né? Vocês já viram aquela propaganda que tem a moça aqui, um anjinho e aquela outra forma do lado de cá? O anjinho aconselha as coisas boas e o outro aconselha as coisas ruins. Então, cabe você, de acordo com o seu desenvolvimento moral e espiritual, definir para que lado você quer. E você distinguir se é um pensamento bom ou se não é. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Entendeu? Porque eles aí falam, não, eu estou sofrendo, por que ela está rindo? Eu vou castigar, eu vou perseguir. E quantos espíritos são mandados por outros espíritos mais inteligentes e que ordenam que esses espíritos nos façam o mal, né? Nós vamos estudar todos os tipos de mediunidade na semana que vem. E isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Entendeu? Então, eles não gostam, porque eles querem que nós passamos para o lado deles. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, se nosso pensamento, se hoje levantamos nervosos, impacientes, quando fazemos uma falta de educação, respondemos, peraí, opa, é um sinal que precisamos nos recolher e totalmente mudar o padrão vibratório. Por quê? Porque quanto mais eu cristalizo as ideias, o meu pensamento, naquela raiva, naquele ódio, naquela implicância, urgência para você. Por quê? Porque já tem espíritos colocando em sua cabeça as sementes que não são boas. Mas uma parte disto também depende da sua educação. Nós também temos que aprender a nos conhecer para saber como é que nós estamos vivendo, como nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo para neutralizar a influência desses maus espíritos. E quanto mais o meu cérebro cristaliza a ideia, é igualzinho aquele ratinho que fica rodando aquela rodinha. E ali, aquela ideia vai criando ramificações. E essas ramificações surgem o quê? As influências perniciosas, os parasitas, os vibriões, eles nos colocam equipamentos que nos induzem a ter mais raiva. E quanto mais raiva, esses aparelhos nos colocam mais nervosos. Para quê? Para que nós possamos ser ridicularizados, segregados, taxados como doidos. E muitas vezes, o que está faltando? Uma oração, uma conversa, um trabalho de fraterno, fazer uma sopa, servir um pão, ajudar um irmão, um telefonema,
né? O que adianta você rezou? A pessoa te telefona, você começa... A entidade que está com você, te botando tudo isso na sua cabeça, o que ela faz? Ela também manda a sintonia para quem está te ouvindo. Então, as duas entram em simbiose. Se a que está te ouvindo fala, não, isso não me pertence, isso não vai ficar na minha cabeça, eu vou rezar, eu vou melhorar, a pessoa continua com aquela influência, mas a influência não vai para você. Entendeu? Então, toda e qualquer influência espiritual depende de mim. Depende de como você pensa. Lá na pergunta 459, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Entendeu? São eles que nos influenciam a fazer o que eles querem que nós façamos. Na 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outras haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem, há um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, essas duas ideias que nos fazem combater, o que é preciso? Eu me sintonizar com o bem, me sintonizar com o alto, com uma oração, me sintonizar com um ato generoso, com alguma coisa que quebra aquela sintonia do mal. Por quê? Porque eles estão o tempo inteiro nos influenciando. Não pensem que vocês, ao estarem aí assistindo essa live, não tem muitos espíritos aí assistindo. Muitos são levados para aprenderem. Outros são levados para os lares de vocês, para o meu e de todas as pessoas, para buscar a nossa energia animal e empregar o que vocês estão emanando de bom para ajudar um que está tentando suicídio, um outro num hospital, um numa casa que está uma briga muito grande, aliviar o coração de vocês, tirar, às vezes, esse sufocamento, essa angústia, essa melancolia que vocês estão sentindo, a influência espiritual do bem alivia. Então, eu creio que é por isso que os mentores pediram que essa live fosse um culto, mas voltado para o estudo. Um estudo simples, um estudo pequeno, mas que faça com que cada um se veja, se enxergue, olhe o seu espelho, até para você aprender o que é bom para você, o que é bom para os que estão ao seu lado e o que é bom para o mundo. Quanto mais nós colaborarmos pela melhora do mundo, melhor o mundo será. Então, fala, mas eu sou só um. Mas você é um, e esse um ajuda quem está perto, e quem está perto ajuda os outros que estão mais longe. Então, é uma corrente, é um elo de amor que nos une à espiritualidade maior. Muitas vezes, dependendo, os espíritos bons se afastam para deixar que nós decidamos se estamos com o bem
ou se optamos pelo mal. Pode passar, Cristiano. Aí, o que acontece? Ninguém nasce nessa vida assim. Deus fala, ó, essa menina aqui vai nascer no lar do fulano, esse outro vai nascer no lar do fulano, esse vai nascer lá na Austrália, esse na África. Não, não é assim. Todos nós temos uma referência espiritual. Nós temos uma casa espiritual, uma colônia. Pode ser uma cidadela, pode ser uma casa transitória, pode ser um lar fraterno, espiritual, não importa. Mas lá estão aqueles espíritos que torcem pela nossa encarnação e que ajudaram a nos prepararmos para sermos quem somos hoje. Para entender a missão do Cristo, entender qual é o nosso papel de colaboração para a melhoria moral e intelectual do nosso planeta. Então, todos nós temos os espíritos que gostam da gente. Então, ninguém está sozinho, ninguém está desprovido de quem goste dele. Todos nós temos espíritos que nos amam. E os anjos da guarda. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo. O irmão espiritual ao qual chamamos o bom espírito ou bom gênio. Então, nós temos espíritos que nos acompanham. Que se deve entender por um anjo da guarda ou um anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Esse é do anjo guardião. A missão do espírito protetor é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, quando nós dormimos, nós encontramos com eles. E muitas vezes, sem nós percebermos, nós temos pensamentos, calma, faça assim, faça aquilo. Mas o problema é que nós não damos importância, não temos um tempo para olhar as coisas da espiritualidade. Temos o tempo marcado, tem que licionar, eu tenho que lavar a panela, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar. Não, nós temos que ter um momento para que nós possamos conversar com o nosso Pai. Conversando com o nosso Pai, nós fazemos a ligação com toda a casa de qual nós viemos. Porque todo mundo não veio jogado, todo mundo veio programado para ser bom, para ser um filho de Deus perfeito, para construir um mundo melhor, para sermos melhores, termos as melhores experiências, porque muitas vezes as melhores experiências não são as mais agradáveis, porque são elas que colocam a gente em xeque-mate. E aí a gente pensa, nossa, Deus me castigou. Não, Deus não castiga, somos nós que fazemos as coisas saindo do roteiro que Jesus nos deixou para entrarmos por caminhos desconhecidos e tortuosos. Dedica-se o espírito, o anjo da guarda, ele dedica-se ao indivíduo desde o seu nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espiritual depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Nem anjos e nem demônios são entidades distintas. A criação de seres inteligentes é uma só. Não existe. Todos somos criados para a perfeição. Unidos a corpos materiais, constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez
libertos do corpo material, constitui o mundo dos espíritos que povoam os espaços. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar. Costumai, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por culpa vossa. Então, vamos citar aquele exemplo que eu já falei em uma live. O espírito que acompanhava Hitler, nessa última encarnação dele, chegou na espiritualidade e disse: eu não vou mais acompanhar. Por quê? Eu não tenho as condições para acompanhar a trajetória desse espírito. Então, Gandhi, maravilhoso, que instalou a paz sem derramar uma bala, sem fazer guerra, convencendo a maior nação, o império maior do mundo naquela época, a deixar a Índia e o Paquistão. Ele, então, pediu a Jesus, humildemente, que queria ser o anjo da guarda do Hitler. Então, meus amigos, vamos nos preparar para que um dia nós possamos ser anjo da guarda de alguém. Vamos sofrer? Vamos, porque nós fazemos nossos anjos da guarda sofrer quando nos rebelamos, quando não fazemos aquilo que é cristão. Não, às vezes deixamos de trabalhar para o bem, às vezes esquecemos daquilo que é melhor para muitos e eu egoisticamente só olho para mim. Então, essas falas, tudo isso que a gente está escutando, não é para escutar só, é para que nós possamos nos modificar, entender quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, por que que eu estou com essa família? Eu repito isso todas as vezes. Por que que eu tenho este marido? Por que que eu tenho essa esposa? Por que esses filhos? Né? Então, nós estamos vivendo em um mundo muito conturbado. Um mundo onde parece que o respeito foi perdido. Parece que a ignorância impera. As leis não servem. Mas o que é bom está acontecendo. Dentro de lares que têm amor, não importa se é uma cabana, se é um casebre de lona preta, se é um palácio, se é uma casa mediana. O que importa é o amor que impera lá dentro. É a tolerância, a paciência, a fraternidade. Mesmo diante das diversidades, nós temos que continuar aprendendo a seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Pode passar, Cristiana. Há 3 gradações na proteção e na simpatia dos espíritos protetores. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Os espíritos familiares ligam-se a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. E espíritos simpáticos são os que sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gosto e de sentimentos. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. O homem goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, somos nós que atraímos os espíritos, o protetor, o familiar, o simpático ou os espíritos de mau gênio.
né? Que esses ainda não conhecem o caminho que Jesus trilhou. Muito bem. E nós temos a liberdade de falar, não, eu quero que o meu espírito protetor me acompanhe. Durante a noite, quando vamos dormir, teremos que pedir aos espíritos, o nosso espírito protetor que esteja conosco, para nos guiar para lugares onde nós possamos estudar, onde nós possamos aprendermos, onde nós possamos trabalhar. Porque nós também, com nosso fluido anímico, porque estamos encarnados, podemos ajudar a uma desobsessão, podemos ajudar a ir em lugares que os espíritos não podem ir, mas que nós temos a condição. Entenderam? Então, nós podemos fazer muitas coisas para o bem e podemos fazer muitas coisas para o mal. Depende o que nós vamos escutar. Pode passar, Cristiano. A mediunidade. Se todo mundo tem a mediunidade, quando ela é ostensiva, que ela se apresenta de maneira que a pessoa sente a influência do espírito, aí ele é um médium. Né? A mediunidade é uma faculdade existente na criatura humana por meio da qual os espíritos desencarnados conseguem comunicar-se com os encarnados. Desde que há homens, há espíritos. E se estes conseguem comunicar-se, podem ter conseguido em todos os tempos. Então, desde que o homem surgiu na Terra, os espíritos se comunicam com os homens. As religiões e a história assim o confirmam. A mediunidade, conhecida também como talento, carisma ou dom do Espírito Santo, é uma das faculdades independentes das condições morais dos indivíduos. Encontra-se nos mais dignos como nos indignos, não acontecendo o mesmo com a preferência que oferece os bons espíritos ao médium. Então, quer dizer que tem gente que fala assim, nossa, mas esse médium, credo, ele deu calote, ele fez isso, ele fez aquilo. A mediunidade, o médium, ele quando se prepara na espiritualidade para exercer essa atividade que é inerente ao ser humano, ele se prepara. Só que quando ele entra na matéria e trabalha junto com as entidades, muitas das vezes o orgulho, a vaidade, faz esses médios sentirem que são os bambambãs, que são os melhores, os deuses, e aí eles caem. Porque a condição de médium não nos torna diferente de ninguém. Somos os mais devedores do que uma pessoa comum que não tem a mediunidade desenvolvida. Por quê? Nós, os médios, pedimos a mediunidade ostensiva para que nós possamos quitar as nossas dívidas que temos no passado e que são grandes, porque a mediunidade nos dá a oportunidade de nós recebermos espíritos sofredores, espíritos medianos e espíritos, dependendo da capacidade, igual o Chico, o Emmanuel, os outros espíritos maravilhosos, Dr. Bezerra, seu Eurípides, toda essa gama de benfeitores, Herculano Pires, toda essa gama de benfeitores. Mas ainda como nós estamos matriculados numa terra de expiação e prova, o Chico veio com missão.
mas nós viemos com, como se diz, imperfeitos. E para que nós possamos melhorar, nós precisamos praticar a mediunidade com amor. Para que nós possamos atrair os espíritos bons, para eles nos ajudarem a vencer. Né? A mediunidade, conforme definiu Allan Kardec, depende de uma organização física mais ou menos apropriada para manifestar-se. A quem pode considerar-se um bom médium? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium, pois não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido, é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, se temos, todo mundo tem vício, todo mundo tem defeito, mas depois de conhecermos a doutrina, de trabalharmos, de estudarmos, eu tenho certeza que ninguém é a mesma pessoa de quando começou com hoje. Todos nós modificamos, porque nós compreendemos o nosso papel. Né? Então, nós temos que aprimorar a nossa moral para podermos angariar a simpatia dos bons espíritos. Pode continuar, Cristiano. Tá. A mediunidade. A próxima aula nós vamos explicar todas, viu? Então, hoje nós vamos só situar aqui. Os médios de efeito físico, batedores, tipitólogos, motores, são batidas, porta, mexendo em móvel, essas coisas. Translação e suspensão, leva um objeto para um lado, para o outro, o espírito pode, a pessoa pode fazer a levitação. Efeitos musicais, aparições, se o espírito aparece, o perispírito, transporta uma coisa para outra. Os noturnos são aqueles que só durante a noite, em meio a um tipo de escuridão, é que eles se manifestam. Os pneumatógrafos, oh meu Deus, agora mesmo eu lembro. Os curadores e os excitadores. Os pneumatógrafos são aqueles que não precisam do médium para escrever. Entenderam? Eles não precisam do médium. Eles fazem, eles desenham, sem a participação do médium. Os instrumentos, Vidicom, Espiricom, aparelho de telecomunicação por telefone, rádio, TV, computador, etc. Os médios de efeitos intelectuais, os audientes, né? Que são aqueles que escutam, os falantes, a psicofonia, os videntes são, né? Os inspirados, os que têm pressentimento. Geralmente, quando a gente está iniciando a mediunidade, nós temos pressentimentos, e geralmente são todos assim ruins. Mas é porque os espíritos vão deixando que os espíritos menos evoluídos nos eduquem. Então, por isso que muitas das pessoas, quando iniciam o trabalho, que iniciam a mediunidade, sofrem. Por quê? Para poder aprender. E aí ele vai aprendendo com esses espíritos sofredores a dominar a mediunidade. Os proféticos são aquelas pessoas que falam em nome de Deus, né? Mas existiu naquela época de Jesus.
Os sonambúlicos são os sonâmbulos que falam, tá? Os estáticos, os pintores ou desenhistas e os músicos. Há variedades de médico. E todos esses nós vamos explicar na próxima aula. Segundo o modo de execução, escreventes ou psicógrafos, escreventes mecânicos. Quem são eles? Os escreventes mecânicos, ele não interfere na escrita. Quem escreve usando a mão dele é o espírito. Ele não sabe o que está escrevendo. Os semimecânicos, que têm a noção do que está escrevendo, os intuitivos, que recebem as ideias dos espíritos para a escrita, os polígrafos, os poliglotas e os iletrados. Então, o modo de execução. Segundo o desenvolvimento da mediunidade, da faculdade, novatos, nós temos os novatos, os improdutivos, os feitos ou formados são espíritos que já vêm já com a mediunidade já, os lacônicos que quase não falam ou não se expressam, os explícitos, igual a gente conversa muito, os experimentados são aqueles que já têm mais um treino maior, uma capacidade maior de compreender os tipos de espíritos, os maleáveis, né? São as pessoas que se colocam à disposição da espiritualidade, os exclusivos, porque tem médiuns que falam, não, eu só recebo fulano, né? Para evocação e para os ditados espontâneos, né? Então, são o desenvolvimento da mediunidade. Evocação é quando você fala, põe o nome da pessoa e ali aquele espírito vem, se ele puder, pode vir outro. E os espíritos espontâneos que querem se manifestar. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Os versejadores, né? Aqueles que escrevem através de versos, os poetas, os positivos, os literários, os incorretos, os historiadores, os científicos, os receitistas, os religiosos, os filósofos, os moralistas e o de comunicações triviais e obscenas. Todos esses espíritos, eles estão nos acompanhando. Se a minha mediunidade é uma mediunidade de psicografia, e eu escuto espírito obsceno, tudo que eu escrevo se torna, a palavra tem efeito físico. Tudo que é escrito tem efeito físico. Então, as palavras que eu escrevi, a obra que eu escrevi, de acordo com a orientação daquele espírito obsceno, o que eu ocasiono com a leitura nas pessoas que leram, eu sou responsável, o espírito também. E as pessoas que leram também. Por quê? Porque elas concordam com a ideia. Eu concordei com o espírito, devido à minha moralidade. Entenderam? Então, isso ocorre. Os espíritos receitistas são esses que recebem dos médicos do espaço, Dr. Bezerra, seu Eurípides, eles fazem as receitas para poder ajudar as pessoas. Dentro dos religiosos, dentro da própria igreja, dentro dos evangélicos, existem os médiuns também religiosos, que ali eles falam, como eles falam a palavra do Senhor, mas eles estão sendo intuídos por espíritos que estão ajudando aquela plateia também que escuta. Né? E ninguém está desprovido de atenção da espiritualidade. Segundo as qualidades físicas do médium, médios calmos,
médios velozes e médios convulsivos. Vocês viram aquela mulher evangélica que o Haroldo mostrou, e ela prevendo para o Brasil as condições, e ela, daquele jeito tremendo, é como se ela fosse uma médium convulsiva. Porque tem pessoas que têm convulsão. Segundo as qualidades morais, ali as qualidades físicas, aqui as qualidades morais do médium, obsediados, né? A maioria vai para o centro obsediado, os fascinados, os subjugados, os levianos, os indiferentes, os presunçosos, os orgulhosos, os suscetíveis, os mercenários, os ambiciosos, de má fé, egoístas e invejosos. Então, dentro do centro espírita, nós vamos encontrar todo tipo de médium. Muitas vezes, nos livros de André Luiz, ele cita que quando terminada o trabalho de desobsessão, a espiritualidade determinou que cada grupo acompanhasse aqueles que participaram do trabalho de desobsessão. Então, uns foram para boate, para orgia, outros foram beber, outros foram cobrar dos outros, entenderam? Então, são espíritos ainda que trabalham, mas a qualidade moral dele é baixa. É tanto que um dos casos que André Luiz conta, que ele chegou alcoolizado. Então, para ele não estragar o trabalho de desobsessão e causar mais confusão lá dentro, o que ocorreu? O socorro espiritual veio e neutralizou esse médium. Porque ali existiam espíritos que precisavam urgente de socorro. Então, eles neutralizaram os efeitos alcoólicos desse nosso irmão, como se diz, deram uma sonolência nele, para que ele não pudesse se manifestar daquela maneira e estragar os trabalhos daquela noite. Então, vocês veem o quanto nós somos assistidos, o quanto a espiritualidade nos acompanha e nos observa. Não é só os bons espíritos que nos observam, os espíritos afins de acordo com o que nós pensamos. Eles também nos observam. E ali, eles tiram o que nós temos de pior, para poder servir de rumo para eles nos obsediar. Agora, existem obsessões que vêm de encarnações passadas, né? Existem obsessões de vivo para vivo, de vivo para morto, e isso aí. Os bons médios são os médios sérios, são os médios modestos, os médios devotados e seguros, né? Não, porque se você chegar lá no trabalho mediúnico, você é novato, igual nós tivemos uma experiência uma vez, a pessoa chegou e outra pessoa pediu muito para essa pessoa ir trabalhar lá no nosso centro, ainda nós estávamos lá no Mercedes Chaves. E ela disse que aquele espírito não estava mais trabalhando e que ela estava no lugar. Eu vi aquilo, falei, dá papel para ela com os lápis. E aí, quando nós passamos para a segunda parte da desobsessão, nós falamos agora, fulana, a senhora pode mentalizar no espírito que a senhora recebe para escrever. Tá. Aí, quando chegou no final, que ela foi ler, não, hoje foi o primeiro dia, estou sem graça. Tudo bem. Quando foi na outra vez,
ela não escreveu nada com nexo. O que é isto? Porque eu recebo o espírito tal, eu recebo. Não, não recebe. Ela, o que que ela tem? Ela é orgulhosa, presunçosa, ela é uma pessoa de má fé. Então, por isso que nós temos que estudar para poder ver quem pode trabalhar naquele ou naquele outro lugar. Então, muitas das vezes, recusamos para poder dar tempo para aquela pessoa se adaptar à casa. A gente vê se ela vai ter disciplina, pontualidade, assiduidade, ela vai ter um comportamento compatível com o nosso trabalho, a fala dela tem que ser uma fala normal. Não queremos gente falando rebuscado. Queremos uma pessoa normal. Então, isso tudo é que nós temos que nos preocupar dentro dos trabalhos de uma casa espírita. E conosco mesmo. Como anda a minha mediunidade? Como eu me vejo? Agora, uma coisa que existe muito nos médiuns, eu também sinto isso. E isso é bom, a gente sentir, eu acho que foi animismo, eu acho que fui eu que inventei, eu acho. Não. O que devemos fazer? Jesus, nós nos entregamos em suas mãos, para que o Senhor possa trabalhar. Somos ainda pequeninos, mas este trabalho o Senhor comanda. E aí, nos entregarmos de coração aberto para um trabalho de amor. Nos prepararmos para ir para o centro. Evitarmos certas coisas que fazemos para podermos trabalhar. Às vezes, chegamos no centro, os próprios trabalhadores da casa estão nervosos, estão preocupados, despejam o humor, e aí as pessoas vão trabalhar mais nervosas. Então, nós temos que evitar. Vamos depois conversar, depois dos trabalhos, aí a gente já aliviou, já tirou o peso, já tirou a angústia, melancolia, aqueles irmãozinhos já foram trabalhados para serem levados para o hospital, para a escola, para uma casa transitória. Então, o nosso trabalho é socorrer não só a nós mesmos, mas ajudar a socorrer os irmãos que batem a nossa porta. Cristiano, acabou? Não, acabou, né? Acabou não, continuação. É? Os médiuns. A palavra médium provém do latim médium, e indica precisamente o meio ou ponte de comunicação entre os espíritos e os homens. Todos somos médios? Todos somos médios porque, em maior ou menor grau, todos estamos sujeitos às influências dos espíritos e porque transmitimos para o ambiente da matéria os mais variados influxos de nosso espírito, influenciando aos outros com nossos pensamentos, atos e sentimentos. Se todos somos médiuns, a quem deve aplicar-se o termo médium? Denominam-se formalmente médiuns aqueles cuja faculdade está claramente caracterizada e se conhece pelos efeitos de intensidade. As pessoas que demonstram a sua faculdade em forma ostensiva, em que se percebe nitidamente o fenômeno insólito,
algo que lhe domina a mente, a vontade, ou que padecem de perturbações psíquicas, são seres que precisam de um desenvolvimento mediúnico, disciplinado e sob a supervisão de pessoas experimentadas. Jesus, quando se referiu à mediunidade, recomendou aos espíritos: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos. Esse aqui, ressuscitai os mortos, não quer dizer que a pessoa morrer vai fazer a pessoa viver. Não, é mostrar que só o corpo é que morreu, mas o espírito continua vivo. Curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, dando a entender com isto que a mediunidade deve ser gratuita, pois ninguém deverá cobrar por aquilo que recebeu gratuitamente. Então, vamos supor, nós começamos o trabalho mediúnico de maneira amorosa, com os espíritos do bem. Aí chega e fala: olha, nós temos aqui uma água benta, ela custa R$5. Aí a pessoa paga e leva a água benta. Olha, nós temos um lenço, igual a minha menina brincou. Esse aqui é o osso de São João. Então você vende o osso de São João. Você o que está fazendo? Deixando os bons espíritos, a proteção dos bons espíritos e se unindo aos espíritos que querem te ridicularizar, que querem fazer você chegar ao fundo do poço e todo mundo fazer você perder aquela faculdade que você tem tão maravilhosa. E nós estamos vendo quantos médiuns caindo nisto. Quantos médiuns se pervertendo. Não importa se é espírita, se é católico, se é evangélico, se é umbandista, se é budista. Todos temos que ter ações corretas. Não podemos cobrar. Temos que seguir o evangelho. Agirmos corretamente dentro dos preceitos de Jesus, procurarmos nos aproximar de tudo que fala como deve ser um homem de bem. Para aí nós cumprirmos aquilo que viemos cumprir de maneira correta e não agravarmos a nossa mediunidade e a nossa passagem por essa terra maravilhosa. Tem mais? Então vamos. Os médiuns. Hoje nós vamos demorar um pouquinho, viu, gente? Qual é a primeira obrigação do médium? A primeira obrigação é evangelizar-se. Inclusive antes de entregar-se às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá estropiar-se com o personalismo em prejuízo da sua tarefa. Quantos médiuns estão fazendo isso? Quantas pessoas estão achando que são os bambambãs? Gente, nós estamos aqui na condição de aprendizes, mas aprendizes ainda nem de alfabetização, nem de prezinho, de maternal. Né? E muita gente já está achando que sabe tudo. Aí vai para o hospital do doutor Inácio e chega lá, a maioria dos doentes são os espíritas. Quais são os fatores que atuam contra o médium? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do evangelho, fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à vigilância, à leviandade, à confusão de seus propósitos. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, ou seja, a influência perniciosa
de um espírito sobre o médium. Aqui fala sobre um pedacinho sobre a glândula pineal. Aqui, ó. E ela aqui. Porque os nossos chakras, eles estão tanto na frente quanto atrás. Então, o espírito de André Luiz, através da psicografia de Chico, no livro Missionários da Luz, considera a glândula pineala como a glândula, mas é a pineal, como a glândula da vida espiritual do homem, segregando energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, sendo ligada à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos, vem sendo estudado pelo Dr. Sérgio, não sei de quê. A pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. Então, é através da glândula pineal que o nosso corpo nós podemos ligar ao espírito, ao mundo espiritual. Agora acabou, né? Esse é o último. Então, vamos pedir a Jesus que ele possa, nesse instante, estar em todos os lares, em todos os cantos do planeta, iluminando todos os lugares, despertando em todas as consciências o bem, o amor, a paz, o equilíbrio, a saúde mental, física e espiritual, para que esse mundo, Jesus, possa brilhar em teu nome e possa, Jesus, trazer o conforto para quem tem fome, o lar para quem mora debaixo das pontes, o abraço fraterno daquele que está sozinho no mundo, o remédio para curar as feridas da alma através do passe, o remédio para curar o corpo, mas que os nossos médicos possam ter a visão global do ser, o homem espiritualizado, para que ele possa ver que a maioria das vezes tratamos a doença, mas não tratamos o doente. Nós tratamos e damos o paliativo, mas as pessoas continuam as mesmas, e não curando aquilo que corrói dentro delas. Vamos nos livrar do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Vamos trabalhar, doar o que temos de melhor, estender as orações para envolver todo este planeta, pedir para aqueles que não nos são simpáticos, porque são pessoas que também estão sofrendo. Porque não existe ninguém nessa face da terra, nessa escola terra, nesse hospital terra, nesse presídio terra, que não tem um sofrimento que o martiriza. Mas também como não tem ninguém que não tenha um objeto de amor. Então, vamos pedir esse mestre amado que cure, nos ajude a mudar as nossas sintonias, os nossos pensamentos, para que nós possamos ajudar cada vez mais esse planeta ser iluminado. Pedimos aos mentores amigos que coloquem todas as águas, dos rios, do mar, das lágrimas, de todas as águas das pessoas, até aqueles lugares na África
que eles pegam aquelas águas que estão sujas, Jesus, mas nós temos certeza que a luz estará dentro dela, curando todos dos seus males, retirando todas as dores, ajudando aqueles que estão sentindo perda das famílias, sentindo que não tem vontade mais de viver, mudando a sintonia dos pensamentos, e que em todos os lares, Jesus, as suas bênçãos possam ser de paz, de luz e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade única que o Senhor nos dá de educarmos a nossa moral, para que nós possamos colaborar um pouco mais para o adiantamento das nossas mentes ainda doentes, como disse a primeira oração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.